Fala Dev, essa é mais uma aula do curso HTML e CS do básico ao avançado, então ele funciona mesmo para você que tem zero conhecimento ou para você que já vem estudando programação há um tempo. Na aula de hoje vamos aprender um recurso do CSS que, na minha opinião, eu que já estou no mercado há 10 anos, foi um dos recursos que mais fez diferença na história do CSS. E a partir desse recurso, muitos desenvolvedores que não gostavam de CSS por ser muito difícil, eles passaram a gostar de CSS e trabalhar mais nessa parte de front-end, que é quem trabalha com CSS, JavaScript e HTML. Mas antes da gente entrar no tema, eu gostaria de te apresentar o projeto que a gente vai desenvolver até o final do curso e eu gostaria de mostrar o projeto que a gente desenvolveu até aqui. Então a gente vai ver aonde a gente está e aonde a gente pretende chegar. Para você que ainda não viu esse site ele é o meu currículo virtual, então é como se fosse um currículo, um PDF, só que ao invés de um PDF, é um site, e isso é muito melhor e traz muito mais credibilidade para um desenvolvedor quando ele tem o próprio site. E nesse site tem todas as informações sobre mim, o meu objetivo, minha experiência, e a gente está desenvolvendo um site baseado nesse, e esse daqui é o site que a gente desenvolveu até agora, e como vocês podem ver, o menu já está igual, as cores estão iguais. Essa parte do topo do site está muito parecida e o nosso site também tem links, então está ficando bem bacana e o resultado vai ser muito legal. E antes da gente entrar no tema da aula, eu gostaria de te pedir para pegar uma caneta ou então abrir um arquivo no bloco de notas do seu computador, anotar todas as suas dúvidas e no final dessa aula você me manda suas dúvidas e eu vou te ajudar. Como eu tinha dito no início do vídeo, o Flexbox ele é a tecnologia do CSS, que é o divisor de águas. Antes do Flexbox ser criado, era muito difícil a gente conseguir manipular os itens com o CSS. Então vamos supor que eu tinha uma tela e eu quisesse colocar um item aqui, outro item aqui, outro item aqui. Sim, era possível fazer isso, porém dava bastante trabalho e esse era um dos principais motivos que desmotivavam as pessoas a estudarem CSS e a quererem trabalhar com front-end. Porém, após a criação do Flexbox, tudo mudou, porque ele é uma tecnologia totalmente nova. Ela é extremamente simples de usar e com ela a gente consegue posicionar os itens da maneira que a gente quiser no nosso site. E agora que você já entendeu como o Flexbox funciona, a gente vai para a mão na massa e a gente vai começar a trabalhar com o Flexbox. Antes da gente começar a programar, eu gostaria de te mostrar qual vai ser o objetivo dessa aula e aonde a gente vai aplicar o Flexbox na nossa aplicação. O objetivo dessa aula vai ser a gente criar essa seção de serviços. E o que essa seção tem de diferente das outras para a gente ter que utilizar o Flexbox? Ela tem 5 itens e na primeira linha só tem 3 itens e todos os itens têm o mesmo tamanho. E se a gente não utilizasse o Flexbox, não seria dessa forma que iria funcionar. Eu vou mostrar para você agora. A primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir o nosso Visual Studio Code. E com o Visual Studio Code a gente vai abrir o arquivo da última aula, que é esse site com tabela. E nesse caso, a gente vai começar criando uma div, que vai ser a div que vai ter todos os itens. Porque como a gente pode ver aqui, a gente tem 5 itens e todos esses itens ficarão dentro de uma div. E dentro dessa div, a gente vai criar os nossos itens. Então, vou vir aqui e de cara eu já vou adicionar uma classe para essa div. E a gente, mesmo que a gente ainda não tenha essa classe criada, mas a gente vai criar depois, item, item, item. Eu vou colocar 5 itens da mesma forma que a gente tem no meu site atual. E eu vou vir aqui nessa div de fora e eu vou adicionar uma classe para ela também. E eu vou chamar ela de Services Container. Por que Services? Porque Services é o nome dessa seção. Então a gente criou uma classe chamada Services Container. Dentro dela a gente tem classes chamada Item. E eu vou mudar aqui o nome para Service Item. Só para ficar mais organizado a nossa aplicação. E agora a gente vai começar a criar o estilo para esses dois carinhas. Service Container e o Service Item. Então vou vir aqui, ponto Service Container. Eu vou adicionar um background para ela, para a gente ver como é que ela está na tela. Um edit de 100% para ocupar 100% da tela. E aqui eu vou vir Service Container, ponto Service Item. E para esse Service Item, a gente também vai adicionar uma cor. Background Color Red. A gente também vai adicionar um height para cada uma dessas caixas. Então, vou colocar aqui 300 pixels. E vamos ver como é que isso está mostrando na nossa tela. Então, se a gente vir aqui, não está mostrando nada ainda. E faz todo sentido, porque nenhuma dessas divs tem tamanho. Então, se ela não tem tamanho, não tem por que mostrar.
Então a gente vai vir aqui no CFC Item, Widget 300 pixels. Estranho porque não mudou nada na nossa tela e deveria ter mudado porque a gente colocou aqui um background color e o que a gente tem que fazer agora é descobrir o motivo de não ter funcionado. Então vou verificar o nome das classes, CFC Container, CFC Container, CFC Item. Agora a gente vai ver onde a gente declarou essa classe. Aqui, Services Container. Então esse é o problema, que não é Services, é só Service. Então se eu salvo, aí ele já mudou algumas coisas aqui. Então a gente vai vir aqui no nosso CFC Container. Eu vou mudar a cor do nosso CFC Item aqui para Blue, para a gente ver o que é Item e o que é o nosso Container. E além de adicionar a cor, eu vou adicionar uma borda para cada um desses itens, para ficar mais simples para a gente identificar onde começa um item e onde termina o item. Então 10, PX, Solid, Black. Então vindo aqui, a gente já consegue ver os nossos itens. Porém, ficou bem estranho porque os itens eles estão ficando por cima do restante da nossa página. Isso está acontecendo porque a gente colocou um tamanho limite para cada página, que tinha sido de 1000 pixels. E esses itens eles estão atingindo esse tamanho limite, porém, como não tem espaço, eles têm que continuar andando. Então, se a gente vier aqui e procurar essa parte onde a gente está falando o tamanho dos containers, eu já achei, que é aqui, ó, About Me Section, e a gente tem um rate de 1000 pixels. E ao invés de utilizar o rate, a gente pode utilizar o min rate, e basicamente o que ele diz é que esse é o tamanho mínimo que aquela div pode ter. Então, se não tiver nada lá dentro, vai ser 1000 pixels, porém, se tiver algo que seja maior que 1000 pixels, tudo bem, ela vai aceitar. E uma vez que a gente fez isso, olha só como é que ficou o nosso site. Agora ele está mostrando aqui os 5 itens. Isso que aconteceu foi bem interessante, porque como vocês viram, cada div ela ocupa 100% do espaço disponível, e quando a gente volta aqui no nosso CSS, a gente não colocou nenhum widget para o item, e esse é o comportamento padrão de uma div. Então uma div ela sempre vai ocupar 100% do espaço disponível e ela não vai permitir que nenhum elemento fique do lado dela. E é por isso que a gente precisa do Flexbox, porque o Flexbox ele vai permitir que a gente coloque os itens um do lado do outro e que quando esses itens atingem o final da página, eles pulem para a próxima linha. Então ele vai fazer exatamente isso. E para trabalhar com ele, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ir na nossa divpy, ou seja, aquela div que os elementos estão dentro. E qual é a nossa divpy aqui? Aqui a gente tem a nossa divpy, que é essa CFC Container, e aqui dentro a gente tem os filhos dela. Então sempre que a gente for aplicar o Flexbox, a gente tem que aplicar para o elemento pai, a gente não pode aplicar para o elemento filho. E na verdade a gente até pode, mas quando a gente aplica no elemento filho, quem vai estar usando o Flexbox são os filhos daqueles filhos. Então nunca é para você, sempre é para os seus filhos. Então vou vir aqui, CFC Container, Display, Flex. E agora quando a gente volta na nossa tela, olha só a diferença. Ele conseguiu colocar um item do lado do outro. E você pode estar pensando, ah, mas eu não estou vendo o item, só estou vendo um monte de linha preta. Isso está acontecendo por quê? O nosso item ele não tem um widget. Então pensa, antes quando a gente não estava usando o Flexbox, a div ela ocupava todo o espaço e quando a gente passou a usar o Flexbox, ela parou de ter um espaço para ocupar. Então eu tenho que vir aqui no item, widget, vou colocar 100 pixels. Uma vez que a gente faz isso, agora cada uma das nossas divs, elas estão ocupando 100 pixels e elas estão um do lado da outra. E quem permitiu que ela ficasse um do lado da outra foi o Flexbox. E uma vez que a gente volta aqui no meu site para analisar, a gente está vendo que em cada linha a gente tem no máximo 3 divs. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar o tamanho máximo da tela, que seria 100%, e dividir por 3 para a gente achar o tamanho que cada um desses elementos precisa ter. Então se eu venho aqui, 100, que é 100% do espaço disponível, dividido por 3, que é o número de itens que eu quero colocar em cada linha, e a gente chegou a um resultado de 33,33%. Então, se a gente vem aqui e ao invés de widget de 100 pixels, a gente colocar 33,33%, tá aqui o resultado, e você pode estar pensando, não, Jonathan, elas não estão ocupando 33%, cada uma está ocupando 20%, porque olha, 20, 40, 60, 80, 100. E isso aconteceu porque o Flexbox, por padrão, ele não permite que a gente quebre a linha. Então, se eu viesse aqui, ó, dobrasse o número de itens, mesmo que eu esteja falando que cada um deve ocupar 33%, a única coisa que ele fez foi pegar todos esses itens e acomodar numa linha só. Então, isso sempre vai acontecer com o Flexbox. Porém, tem um atributo que a gente configura ele, que ele permite que exista essa quebra de linha. Aí ele vai passar a respeitar esse widget que a gente colocou no filho. Se eu vier aqui, Flex, Wrap. E eu passo o valor de wrap
A partir desse momento, ele começou a permitir que cada um dos nossos itens ocupasse 33% da tela, mas ainda não chegou no resultado que a gente queria, porque a gente queria que tivesse 3 itens aqui, porém só tem 2. Isso está acontecendo por um motivo que já tinha acontecido antes, porém antes estava acontecendo por conta do paging, que era quando a gente colocava um paging no elemento, a caixa ela ficava maior do que ela podia ser, e agora está acontecendo com o border. E o que a gente pode fazer? A gente fala, cara, ao invés de você aplicar essa borda do lado de fora da nossa div, a gente quer que você aplique essa borda do lado de dentro, porque nesse caso aqui que a gente tinha dividido por 3. A partir do momento que a gente tem uma borda e essa borda está indo para fora, esse item ele não vai estar ocupando literalmente 33% da tela, ele vai estar ocupando 33% mais a borda. E para a gente resolver isso, a gente volta aqui no nosso item e a gente utiliza uma propriedade chamada box sizing, e ela é a propriedade que determina se o paging e se o border eles devem ser aplicados dentro do elemento ou fora do elemento. E se a gente vem aqui e colocar border box, aconteceu o que a gente estava esperando, e agora cada um dos itens está ocupando 33% da tela, e a estrutura já ficou bem parecida com o que a gente tem aqui. Para melhorar isso, a gente pode vir bem aqui e colocar um margin bottom de 16 pixels, somente para afastar os itens de baixo dos itens de cima e dar um espaço aqui. Eu acredito que a gente já pode tirar esse background red, que a gente já viu que está funcionando. Esse widget, a gente já percebeu que não precisa quando a gente está trabalhando com div, que ela sempre ocupa 100% da tela. Aí a gente pode voltar aqui no nosso HTML, e aqui eu vou colocar um título, vai ser um H2 dessa vez, eu vou chamar de áreas de atuação. Eu vou vir aqui, eu vou adicionar uma class title para ele, porém quando a gente adicionou a nossa class title, ele deu para esse título o mesmo tamanho desse daqui, mesmo que a gente tenha colocado um H2, e isso está acontecendo porque dentro dessa class title, a gente está dando um overriding no font size. Overriding significa sobrescrever, então a gente está sobrescrevendo esse valor. Para resolver isso, o que a gente pode fazer? Eu posso vir aqui no title e não colocar mais o font size nele, e deixar que o font size dele, ele herde da tag. Então se for H1, vai ser um font size maior, se for H2, menor. Então olha só, com isso, a gente conseguiu o estilo do título, tanto que ele está dando borda aqui e borda aqui, e a gente não está mais alterando o font size dele. Agora que a gente já arrumou o título, a próxima coisa que a gente vai fazer vai ser começar a criar os nossos itens, que são essas caixinhas aqui. Então eu vou vir aqui, dentro da nossa div, e vou adicionar para ela uma classe chamada service item card, que vai ser aquelas caixinhas. Por enquanto, eu vou excluir essas outras divs, porque como a gente vai fazer muitas alterações dentro dela, a gente vai ter que ficar vindo, alterando. Então a gente vai primeiro terminar um item, e quando ele estiver pronto, a gente vai copiar e vai mudar o texto dos próximos itens. Agora, com essa nossa classe criada, eu vou copiar ela, e eu vou analisar o que a gente tem nessa caixa. A gente tem um background, a gente tem uma borda preta fina, então a gente vai começar a criar ela, e a gente tem um border radius aqui, para deixar a caixa arredondada. Então eu vou vir aqui, com aquela classe copiada, ponto service container, ponto service item, ponto service item card. Aí você pode estar pensando, Jonathan, mas se eu colocasse somente service item card, funcionaria? Funcionaria, porém, fazendo dessa forma, o seu código fica muito mais organizado e muito mais confiável, porque por mais que você tenha outra service item no seu sistema que você colocou e não percebeu que já tinha aquele nome, se ela não estiver respeitando essa regra aqui, o CSS não vai ser aplicado. Então isso é bem legal. Então eu vou vir aqui, background color, e a cor que a gente vai utilizar é hashtag 070708. Vou vir aqui, border, um px, solid, black. Vou vir aqui, border radius. A gente vai colocar um border radius de 16 pixels, que basicamente é a curvatura da borda. Eu vou adicionar para ele um height de 300 pixels, 400 pixels. E agora a gente vai ver o resultado. Olha só o que ele fez. Ele criou aquela caixinha, porém ele está maior do que o pai dele, porque aqui dentro do item a gente tinha colocado um height de 300 pixels, porém a gente não precisa desse height aqui. Eu vou tirar ele daqui. Aí agora melhorou, que ele está com o tamanho correto. E o que a gente pode fazer para melhorar é tirar essa borda e tirar esse background. Então vou vir aqui, background color blue, remover a borda, remover também. Então tá aqui o nosso item e já está bem parecido com esse item que a gente tem aqui.
A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser criar o conteúdo dele. Então ele tem o quê? Ele tem um ícone, ele tem um título e ele tem uma descrição. Então a gente vem aqui no nosso HTML e a gente começa a montar essa estrutura. Então primeiro vai ser div class service item card icon, porque vai ser o lugar do ícone. A gente vai ter outra div aqui, que vai ser service item card title. E aqui a gente vai ter outra div, que vai ser service item card description, que vai ser a descrição. Então a gente já tem os 3 itens. E para a gente ganhar tempo, agora que você já sabe pesquisar um ícone, a gente vai vir aqui, eu vou colocar direto o nome do ícone. E esse ícone, eu sei que o nome dele é desktop. Então é FA-solid, FA desktop. E eu peguei ele da mesma forma que a gente tinha pego antes, lá no site do Font Awesome. Então se a gente voltar aqui no nosso site, ele colocou pra gente o nosso ícone. Agora a gente vai trabalhar no estilo desse ícone, para ele ficar parecido com esse daqui. Então volto lá no nosso CSS. E a gente vai criar ponto service container, service item, service item card, ponto service item card icon. Primeiramente a gente vai colocar um background para ele e a cor vai ser hashtag 0e0f10. Vou colocar um height para ele de 100 pixels. Vou colocar uma borda para ele de 1 pixel solid black, um px solid black. E agora a gente vai ver como é que ele ficou. A nossa div ela está ocupando 100% do quadrado, que é o comportamento padrão de uma div. Então se a gente vem aqui e colocar um edit do mesmo tamanho do nosso height, a gente vai criar um quadrado. E agora o que a gente precisa fazer é alinhar esse quadrado ao centro dessa nossa div. Igual a gente tem aqui, tudo está alinhado ao centro. Então se a gente vem e coloca dentro do nosso service item card. E outra coisa que a gente pode fazer no nosso ícone é vir aqui e colocar um border radius para ele de 50%. E uma vez que a gente colocou o border radius, ele vira um círculo perfeito. Mas o que está acontecendo aqui é que o nosso ícone ele não está alinhado no centro da nossa div. E para a gente resolver isso, a gente vai utilizar o Flexbox também. Então se a gente vier aqui na nossa div, cujo ícone está dentro dela, e colocar display flex, foi o que a gente já tinha feito antes. Nada mudou. Por quê? O Flex ele tem propriedades de alinhamento, então com ele a gente consegue alinhar as coisas, e uma dessas propriedades se chama Align Items, e a gente pode passar para ela um valor chamado Center, para ele alinhar os itens, e olha só o que ele fez. Ele alinhou o nosso ícone, mas ele alinhou na vertical, ele não alinhou na horizontal, e para alinhar na horizontal, a gente pode passar esse carinha aqui, Justify Content Center. Então o Align Center ele alinha na vertical e o Justify Content ele alinha na horizontal. Então olha só, agora ele está certinho aqui no centro. Eu vou vir aqui no nosso Service Item Card e eu vou adicionar um paging para ele. Vou adicionar um paging de 40 pixels. E aqui eu também vou colocar um box size nele e vou chamar ele de border box. Somente para evitar aquele problema. Na verdade, o que a gente pode fazer? A gente vai vir aqui no topo do nosso documento. Eu vou criar um estilo universal. E um estilo universal ele é bem interessante, porque quando a gente coloca esse asterisco, ele vai aplicar esse estilo para todos os elementos da nossa página. E, geralmente, esse asterisco ele é utilizado para resetar estilo, porque o navegador ele tem seu próprio estilo e ele aplica no nosso código. Então, o tempo todo, a gente tem que ficar zerando. Então, se a gente vier aqui e colocar box sizing, border box, margin, 0 pixels, paging, 0 pixels. Essas 3 propriedades são as propriedades mais chatas e que geralmente a gente tem que ficar limpando. Tanto que aqui, ó, no primeiro exemplo, a gente já estava colocando margem 0, paging 0. Aqui é a mesma coisa. Então, se a gente vem aqui, ele vai aplicar para todos os elementos. Inclusive, a gente pode vir aqui agora, excluir do H1, excluir do body também. A gente pode fazer uma limpa no nosso arquivo, ó. Paging 20, box size em border box. Não precisa, porque a gente está aplicando para todos os elementos. Aqui, tudo bem, tudo bem. Aqui, nessa parte do Service Item, também tem o box sizing. Eu vou remover.
E aqui também, a mesma coisa. Perfeito, a gente já limpou o nosso código. Agora o que a gente pode fazer é aumentar um pouco esse ícone, porque ele está bem pequeno. Então eu vou copiar toda essa linha. E aqui, no final dela, eu vou colocar o i para pegar o ícone que está dentro dessa div. E eu vou colocar um font size para ele de 30 pixels. Então já melhorou, já está bem maior. E eu acredito que a gente também pode diminuir um pouco o tamanho desse carinha, porque está bem grande. Então ao invés de 100, eu vou colocar 80. 80 acho que vai ficar bom. E aqui no Edit, a gente tem que pôr 80 também. Ficou melhor. Agora, a gente já pode começar a criar o nosso título e a nossa descrição. Então, vou vir aqui na nossa div, no título. Eu vou colocar um H2, que vai ser o suficiente. E aqui eu vou escrever Front-End Developer. E a descrição, eu vou copiar a minha descrição. E você pode copiar também se você quiser. Aqui dentro, eu vou criar um span, e o span ele não é nada mais do que um texto super simples, porque um parágrafo ele quebra a linha. Se a gente usa a tag B, ela põe negrito, já o span não. Então ele é uma tag extremamente simples, então sempre que você quiser ter um texto simples, coloque ele dentro do span, não deixa ele livre dentro da div. E aqui a gente já percebe de cara que tem algumas coisas que a gente vai ter que resolver. A primeira é aumentar o espaço entre esses carinhas, e a segunda é centralizar eles. A primeira que a gente vai fazer vai ser centralizar. E para fazer isso, mais uma vez a gente vai utilizar o Flexbox. Então, a partir daí você já tira o tanto que ele é útil. Então, a gente vai lá dentro do nosso card e eu vou colocar aqui, Display Flex. Olha só o que aconteceu. Ele colocou todos os elementos numa linha, porque é isso que o Flexbox faz. Porém, o Flexbox ele consegue trabalhar em duas direções. Uma é na horizontal, que é essa que a gente está trabalhando, e outra é na vertical. E para fazer isso, a gente precisa de um atributo novo, que é o Flex Direction. E por padrão, o valor dele é row, e row é linha. E linha significa que é um item do lado do outro. E o outro valor que ele pode ter é o column. E quando a gente põe column, ele coloca um item abaixo do outro. E como a gente tinha aprendido, para fazer esse nosso ícone, a gente consegue posicionar os nossos elementos usando Flex. Então eu vou vir aqui e a gente vai usar os mesmos elementos que a gente tinha utilizado antes para centralizar o ícone, que é o Align Items Center. Aí eles já foram para o meio. E a gente tem outro que é o Justify Content Center. Então agora ele está 100% alinhado, tanto na horizontal como na vertical. Então ele está exatamente no meio. Agora que a gente fez a primeira parte, a gente pode ir para a segunda, que é melhorar o espaçamento dos nossos itens. Então eu vou vir aqui, eu vou copiar essa linha de novo, até o final. Aqui eu vou colar e eu vou substituir icon por title, que é a outra classe que a gente tem, e eu vou colocar um margin top para ele de 8 pixels e um margin bottom de 8 pixels. Então agora ele aumentou esse espaçamento, talvez possa até aumentar um pouco, vou pôr 16, 16 ficou melhor, e aqui 16 também. Agora a gente pode diminuir um pouco o tamanho desse título, acho que ele ficou grande, então vou substituir de H1 de H2 para H3. E tem alguma coisa muito estranha acontecendo com esse texto aqui, porque ele está todo bugado. Então vamos investigar. Então tá aqui, vamos ver a classe dele, Surface Item, Card, Description. O problema que está acontecendo aqui é que ele está pegando o estilo da nossa classe Surface Item, porque está faltando um hífen aqui. Tá, agora tá certo. E agora ele está ocupando a linha toda. E ele é o próximo elemento que a gente vai trabalhar. Então vou vir aqui, vou copiar essa linha daqui de cima, colar aqui, e title eu vou substituir por description, e eu vou fechar o elemento. Primeira coisa que eu vou fazer é alinhar o texto dele, e a gente consegue alinhar o texto utilizando esse atributo text align. Então sempre que tiver um texto, se você quiser colocar ele no centro ou na direita, se eu venho essa aqui, right, ele foi para a direita. Então com ele você alinha o posicionamento do texto. E olha só como é que essa caixa já ficou muito parecida com essa. E tem uma coisa legal nesse site, que é esse efeito quando a gente passa o mouse por cima e a gente pode implementar ele. Para isso, a gente tem que ir na nossa classe do ícone. Então tá aqui o ícone. Então tá aqui a classe, eu vou copiar ela, vou colar ela aqui embaixo e no final dela eu vou colocar 2 pontos hover, que é quando passar o mouse por cima dela. E quando isso acontecer, o que a gente vai fazer vai ser substituir a cor da borda dela. Então ao invés de utilizar a borda preta,
a gente vai utilizar uma borda verde, que é esse mesmo verde que a gente está utilizando no nosso site. Então, eu vou vir aqui, substituir de black para hashtag 25CA7F. Então, olha só o que acontece agora. Sempre que a gente passa o mouse por cima, ele está fazendo isso. E eu acho que esse efeito é bem legal e a gente pode fazer a mesma coisa para o nosso card. Então, vou vir aqui, vou procurar o nosso card. Está aqui o card. Vou copiar a linha. Vou adicionar o 2 pontos hover. E vou copiar o border que a gente acabou de utilizar aqui embaixo. Beleza, colei. Vamos ver o resultado. Olha só o resultado que legal. Se a gente põe o mouse aqui em cima, ele fica verde aqui. E se a gente põe o mouse em cima do ícone, o ícone também fica verde. Então acho que ficou bem legal esse efeito. Na minha opinião, a nossa caixinha ela tá pronta. Se eu fosse fazer alguma coisa, seria só diminuir um pouco o tamanho dela. Então deixa eu ver aqui no card, ao invés de 400, eu acho que 300 ficou mais legal, porque ficou menor. O que a gente tem que fazer agora é copiar essa nossa caixinha e fazer as outras e ver se tem mais alguma coisa pra gente fazer. Eu tenho certeza que tem, porque sempre tem. Então vou vir aqui, Surface Item, 2, 3, 4, 5. Tenho 5. E antes da gente substituir o texto, a gente vai ver o que a gente tem que fazer para resolver esse problema, porque uma caixa está muito perto da outra e a gente precisa de um espaço. E a primeira ideia que vem na nossa cabeça é colocar um margem. Então vamos tentar colocar um margem. Então vou lá no Surface Item. Então vou vir aqui no nosso Surface Item. Cadê ele? Surface Item. Tá aqui. Eu vou adicionar uma margem para ele. Margem de 16 pixels. Aí eu vou tirar esse do bottom e vou ver como é que fica. Ficou legal. Porém, com essa nossa nova margem, esse item, cada um desses itens está ocupando mais espaço do que deveria. Então a gente não pode deixar mais 33%, porque seria, teoricamente, 33% mais 16 pixels. E para resolver isso, tem duas coisas que a gente pode fazer. Aí você pensava, eu vou pôr aqui 30 para ver se fica bom. Aí 30 já foi o suficiente e ficou bom. Porém, tem outra maneira que seria fazendo um cálculo. Então a gente poderia vir aqui, ó, 33%. Aí colocaria a palavra calc, tem como calcular no JavaScript, é engraçado, menos, e aqui dentro o que a gente tem que subtrair? A gente tem que subtrair a margem que a gente adicionou, e como a gente está colocando margem tanto na esquerda quanto na direita, a gente tem que dobrar o valor da margem, então 16 mais 16 seria 32, aí menos 32 pixels, ficou perfeito, e ele sempre vai encaixar perfeitamente com a nossa tela também. Então agora a gente já tem um item do lado do outro. O que a gente pode fazer agora é terminar de alterar os textos. Então vou vir aqui, Backend Developer. No segundo, Backend Developer. Copiar aqui o texto, Node, etc. Perfeito. Aqui a gente pode mudar o ícone também. O ícone do segundo ele se chama cogs, que é engrenagem em inglês. Olha só, agora ele colocou a engrenagem. A gente vai para o terceiro, que é Mobile Developer. Então, vou vir aqui. Mobile Developer. Aqui as tecnologias. E o que eu aconselho é que você faça o mesmo. Põe a tecnologia, por mais que você ainda não domine 100%, põe o que você está estudando. Porque essa sessão é bem importante. A pessoa entra e já vê, ó, esse cara sabe isso. Que ela, querendo ou não, vê o que tu gosta de fazer e o que tu está estudando. O ícone desse daqui é Mobile Out. Mobile Out. Então, aqui já mudou. Agora a gente vai para o Data Modeling. Colei. Colei. O ícone desse daqui é Database. Então, vamos ver certinho o ícone. Agora vamos para o último, que seria Older. Eu acho que está errado, eu acho que teria que ser others no plural. Seria outros. E no meu tem 5 seções, mas no seu pode ter mais, pode ter menos, não tem problema. O importante é ter. E o ícone desse último é cogs também. Então repetir o ícone. Olha só como é que ficou. Esse é o que a gente tinha se proposto a fazer. Esse é o projeto final. E esse é o projeto que a gente está trabalhando agora. Tá muito, muito bacana. Então a primeira seção do nosso site, ela está praticamente pronta. Talvez a gente mexa com a fonte ou com cor, alguma coisa, mas provavelmente não. E ela ficou bem bonita, tanto que está idêntico a esse daqui que eu tinha feito. E essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha curtido, tenha entendido o Flexbox. Caso não tenha entendido,
Não se esqueça de me mandar suas dúvidas, que eu vou te explicar tudo que você não entendeu. E uma coisa eu te digo, parabéns para você por ter chegado até aqui e por já ter feito tudo isso, porque uma coisa eu te garanto, isso que você já fez até agora já é mais do que 80% do que a maioria das pessoas que se propõem a estudar programação chegam. Então pensa comigo, você já está muito mais distante do que a maioria das pessoas jamais foram. Então parabéns, e eu falo isso porque eu tenho experiência, eu sei o que acontece, e eu já vi centenas de pessoas começando e desistindo, e você está indo muito bem. Muito obrigado, se cuida, fica com Deus, beijão e falou!